Saudações, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à terceira aula de preparação para o nosso grande treinamento, que é a Jornada Expert em Excel. A Jornada Expert em Excel vai ser um treinamento online e 100% gratuito, onde eu vou te mostrar o exato passo a passo usado por pessoas comuns para sair do nível básico ao nível avançado no Excel. Eu também vou mostrar como automatizar tarefas para que possas ganhar respeito e admiração no lugar de trabalho. Para se cadastrar é muito simples, basta clicar no link que está na bio do meu Instagram ou na descrição dessa aula aqui, tanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto no LinkedIn. No final desse treinamento eu também vou abrir uma oportunidade única. Eu vou abrir as inscrições para a próxima turma do meu curso completo e essas inscrições vão ficar abertas por pouco tempo. Meu nome é Luiz Jó e na aula de hoje, nessa aula de preparação, eu vou te mostrar como resolver qualquer problema no Excel e ganhar destaque no lugar de trabalho. E Jô, essa vai ser uma aula meramente teórica? Não, definitivamente não. Nós vamos sair dessa aula, presta atenção, sempre que você entra numa aula minha, as aulas são teórico-prática, você tem que sair a gerar algum resultado. Então, nessa aula, você vai sair daqui a saber resolver qualquer problema. Nós vamos fazer de forma prática um exercício parecido com esse aqui, por exemplo, onde você consegue fazer um gráfico que dança, um gráfico que se movimenta. Mas essa aula não vai ser somente sobre o gráfico, você vai sair daqui com um passo a passo exato, as exatas coisas que você precisa fazer para resolver qualquer problema, absolutamente qualquer problema. Os problemas que você enfrenta hoje no Excel, você vai saber resolvê-los usando esse passo a passo. É infalível, já foi testado. E através desse passo a passo, você vai poder resolver qualquer problema e ganhar já no lugar de trabalho. Então, isso aqui era somente uma amostra. Vamos fazer coisas diferenciadas nessa aula. Isso era somente uma amostra. Por que isso aqui é uma amostra? Porque eu quero começar do zero. Eu quero começar com uma tabela zerada para nós começarmos aqui passo a passo. Eu te entregar tudo para você sair já dessa aula de preparação com resultado, chegar mais aquecido nesse nosso grande treinamento, ok? Por que toda hora eu estou a falar de ganhar destaque no lugar de trabalho, crescer na carreira? Por uma razão muito simples. Porque 99% das pessoas que trabalham na empresa, 99% das pessoas que trabalham nas empresas estão estagnadas, não crescem na carreira. Às vezes você trabalha anos na mesma posição e parece que não está a acontecer nada. 99% das pessoas que trabalham nas empresas não é expert em Excel, não sabe resolver problemas no Excel. E apenas 1% das pessoas é que realmente tem esse tipo de conhecimento. E pergunta para mim como é que eu sei disso. Porque é exatamente assim como iniciou a minha carreira lá em 2015. Trabalhei durante 2 anos, fui desligado, depois muito trabalho, muita humilhação, enfim. Então eu passei exatamente por isso. Eu fiz parte desses 99% das pessoas, dos profissionais que não é expert em Excel, que não crescem na carreira. E é engraçado, né? Uma das coisas, assim, sei lá, isso aqui já é minha opinião, tá? Mas na minha opinião, um dos momentos mais offs, uma das coisas mais óbvias, assim, o pior momento, a pior coisa que pode acontecer na carreira de um profissional é ser demitido. Fora as humilhações com o teu chefe, fora ter que trabalhar tarde, não ter reconhecimento, fora você tentar dar o teu máximo ali, parece que as pessoas não reconhecem. A pior coisa que pode acontecer consigo é ser demitido. E quer saber de uma coisa? Eu já passei até por esse pior momento, eu já fui demitido. No dia 15 de dezembro de 2016. Lembro como se fosse ontem. E por que o tema de hoje é como resolver problemas e ganhar destaque no lugar de trabalho? Por uma razão muito simples. Se você parar para fazer uma análise do dia a dia nas empresas, o que todo profissional. Por que você chega na empresa, te dá um computador com Excel instalado e depois começam a te apresentar o trabalho que você tem que fazer, começa ele a trabalhar e provavelmente você chegou da faculdade sem ter nenhuma preparação para usar Excel. Veja só que louco, né? Você chegou da faculdade sem nenhuma preparação, você chegou naquela empresa, te entregaram o computador, tinha o Excel lá. É para acontecer o que exatamente? Depois começa, independentemente de onde você trabalha, se era financeira, se é RH, se trabalha numa mineradora, numa empresa de telefonia móvel, não interessa. Te entregaram um computador com Excel e você começou a fazer um trabalho. O que você espera que tenha que acontecer nesse Excel? Simples, resolver problemas. O dia a dia das empresas se resume na resolução de problemas. Então o chefe chega ali e diz assim, aconteceu isso, vamos lá fazer um relatório assim para a gente fazer essa análise. É a resolução de um problema. Isso é um problema que você está enfrentando hoje para poder resolver. Então, o dia a dia nas empresas se resume na resolução de problemas. Logo, se você fizer parte do 1% das pessoas que realmente sabe resolver problemas, não resolver problemas só fazer gráfico, não, resolver problemas de forma eficiente,
de forma dinâmica, de forma rápida, de forma diferenciada. O que significa resolver o problema de forma diferenciada? É resolver aquele problema de tal forma que ninguém saiba resolver como você resolveu. Aí sim você vai fazer parte de 1% nas empresas, 1% daqueles profissionais que crescem, que aparecem, ganham destaque no lugar de trabalho. Foi assim que eu saí de estagiário para um funcionário e em um ano eu cresci, quando não é crescer de forma exponencial, sem parar nunca mais. Foi usando, foi entendendo isso. E não, João, por que você está a falar disso? Nós sabemos que você cresceu na carreira. Não, definitivamente não. Estou a falar isso para abrir seus olhos, para você olhar aí ao redor, no lugar onde você trabalha, e você perceber que talvez somente uma pessoa, ou talvez ninguém, se existir, talvez no máximo uma, no máximo, caso raros, duas pessoas são expert em Excel. O resto ninguém. Porque somente 1% das pessoas que trabalham nas empresas é expert em Excel. Somente esse 1% é que cresce, somente esse 1% é que ganha destaque. Tudo vai para 1%. 99% das pessoas estão ali na berlinda. Não ganha destaque, não ganha reconhecimento, trabalha duro, parece que ninguém te olha, parece que ninguém te reconhece, você ainda corre risco de ser demitido, você ainda corre, enfim, assim como aconteceu comigo. Então, o que é essa aula aqui? Por que o tema dessa aula é por que resolver problemas? Porque eu quero te mostrar como você trabalha no Excel, resolve qualquer problema que teu chefe te der de forma rápida para você passar para 1%. Para você começar a fazer um trabalho diferenciado e você se tornar um profissional diferenciado. Okay? Inclusive, isso é uma das coisas que eu vou aprofundar assim, muito, com muita intensidade lá na Jornada Expert Excel. Vou ensinar coisas novas lá, mas somente nessa aula eu quero que você saia daqui já com resultado. Inclusive, esta planilha aqui está disponível. Se você já se inscreveu para a Jornada Expert em Excel, significa que você está num grupo do WhatsApp. Se você está num grupo do WhatsApp, significa que você pode clicar ali no grupo do WhatsApp, falar com um dos administradores, dizer assim, peço a planilha da aula 3. Você pode ter acesso a essa planilha que eu estou a mostrar aqui, para você também poder praticar. Essa vai ser uma aula prática, eu vou te mostrar coisas novas, aqui, como usar fórmula, fazer relatórios, fazer coisas chamativas, resolver qualquer problema, vou te entregar um passo a passo. E é através dessa metodologia que você vai poder, por exemplo, gerar resultados. Então você pode pedir essa planilha aqui aos administradores, eles vão te enviar, ok? Simples assim. Então vamos lá. O que eu quero te entregar nessa aula exatamente? Eu quero te entregar um esqueleto, passo número 1, 2 pontos. Passo número 2, 2 pontos. Se você aplicar isso aqui, você vai conseguir resolver qualquer problema. Mas antes, deixa eu te explicar como é que eu cheguei. Como é que eu, Luiz, realmente cheguei nessa metodologia. É simples. No ano passado, no ano de 2020, eu fiz várias sessões de dúvida pelo Zoom com centenas de alunos de todo canto do país, várias sessões de dúvida. Eles iam apresentando várias dúvidas, iam apresentando várias dúvidas. Só para trazer um pouco de contexto, como assim sessão de dúvida no Zoom com centenas de alunos? Eu tenho um curso completo, e esse curso não é presencial, esse curso é 100% online. E por que esse curso é online? E como é que funciona, né? As aulas estão numa plataforma e você assiste as aulas no teu próprio ritmo, no teu próprio tempo, e depois nós temos sessões de dúvida no Zoom. Zoom é uma plataforma onde você consegue abrir a câmera, falar comigo. Se você tem vergonha, fecha a câmera, mas você consegue falar comigo, você consegue partilhar a tela do teu computador. É como se nós estivéssemos sentados assim, lado a lado, porque eu consigo mexer no teu computador, inclusive, eu consigo te ver a mexer no computador, consigo te dar feedback. Então nós fazemos essas sessões de dúvida lá pelo Zoom. E uma coisa interessante também é que assim, por que esse nosso curso ele é 100% online e não presencial? Só para você entender, porque isso é uma dúvida até que muita gente manda. Por que é online e não presencial? Só para você entender. Se esse mesmo curso fosse presencial, por exemplo, primeiro ponto, o aluno teria que estudar no meu horário. Se eu tivesse tempo às 15, o aluno não tivesse, já teria tramado, não ia conseguir fazer o curso. Aí vamos supor que as aulas são às 18, todo mundo tem tempo. Aí no presencial, você chega, eu explico, você pensa que entendeu? Sim, entendi. Aí você volta para o lugar de trabalho, vai fazer um exercício, você tem dúvida. Só que o curso às vezes tem tempo para terminar, às vezes é um curso de 2 semanas, ali você foi 2 semanas e passaram as 2 semanas, você pensa que aprendeu, foi para o lugar de trabalho, tentou aplicar, teve dúvida, aí você já não consegue sair disso. Enquanto que no curso online, o estudante primeiro estuda na hora que ele quiser. Se você quer estudar às 18, quer estudar às 20, você estuda, porque a aula está gravada numa plataforma privada, bem protegida, fácil de usar, não precisa ter nenhum conhecimento de informática para saber usar, é simples. Também a minha equipe ajuda a usar, ok? Então, os alunos acessam e estudam no próprio ritmo. Primeira vantagem, estudar no próprio ritmo. Segunda vantagem, se você não for uma pessoa muito inteligente, assim como eu, por exemplo, não era muito inteligente quando eu comecei, por isso que eu levei muito tempo para poder aprender. Se você não for, você consegue repetir as aulas, você assiste a mesma aula várias vezes. Além disso tudo, mesmo assim você pode ter dúvida. Então existe uma coisa chamada sessão de dúvida no Zoom.
Essa sessão de dúvidas no Zoom, você entra olho a olho, ou comigo, ou com alguém da minha equipe, e nós te ajudamos a resolver o teu problema. E nesse momento de resolução de problema, uma outra vantagem do online, por exemplo, é que depois de resolver o teu problema contigo ali na sessão de dúvidas, aquilo ainda fica gravado para você poder consultar depois quando você quiser. Okay? Essa é uma das grandes assim, vantagens desse online. Okay? Agora, uma coisa que você precisa entender, nessas várias sessões de dúvidas que eu fui fazendo no ano passado, assim, com centenas de alunos de vários cantos, eu percebi um padrão, uma das coisas que parava eles de conseguir resolver o problema. Uma coisa que impedia os meus alunos de resolver o problema era essa falta de clareza. Então, o que eu fiz com eles? Eu montei esse passo a passo, que eu vou passar para si agora. Eu vou passar um passo a passo aqui para si agora. E esse passo a passo eu vou te passar de forma teórica e prática. Nós vamos resolver um exercício que vamos fazer grave, vamos fazer fórmulas. Então, eles, quando começaram a aplicar esse passo a passo, eles começaram a conseguir resolver problemas. E aí eu percebi que isso virou uma metodologia também. Ok? Então, vamos lá. Vamos lá supor que nós temos um problema aqui. Vamos lá supor que nós temos um problema aqui que é uma tabela, basicamente. Estamos a simular. E nas empresas funciona assim, né? Você normalmente tem um ficheiro Excel com alguns dados ali. E esses dados, às vezes, podem vir de algum sistema. Pode ser SAP, pode ser Primavera, não interessa. Esses dados podem vir de um fornecedor, podem vir de algum colega, não interessa. Só que você, às vezes, tem os dados e tem um problema. O que é esse problema? É alguma coisa que teu chefe pediu para você fazer? É alguma coisa que talvez você gostaria de fazer para apresentar para teu chefe? Alguma coisa assim. Então, eu trouxe um problema aqui. E não é um problema assim bem fácil. Por que eu não trouxe um problema muito fácil? Porque eu quero te treinar para conseguir resolver qualquer problema. E principalmente problemas complexos. Anota aí, quem resolve problemas complexos somente são os experts. Fazem parte do 1% das pessoas que resolvem problemas nas empresas, realmente ganham destaque, realmente são promovidos, realmente não dão risco de ser demitidos. Apenas os 1%. Então você tem que saber resolver problemas complexos. É por isso que eu trouxe um problema um pouco complexo para alguns aqui, ok? Talvez para a maioria, ok? Mas eu vou te ensinar de forma simples e tranquila, relaxa. Vamos lá. Separar as vendas, veja só o problema aqui, vamos lá, fica atento a partir de agora. Separar as vendas por cada tipo, comida, fruta, bebida, sumo, e conseguir fazer a comparação percentual de vendas de cada tipo em relação aos outros. Meu Deus, que loucura é essa? Vamos lá entender o que é essa tabela primeiro. Essa tabela tem linhas. Cada uma dessas linhas representa uma venda. Se você for a ver aqui, tem um produto vendido, que é pera, arroz, morango, couve. E essas vendas, está aqui a quantidade vendida. 33, arroz. Essas vendas foram vendidas por quem? Por João, por Maria, por João, por Maria. Qual é a data das vendas, etc. Ok? Então, essa aqui é um relatório de vendas. Só que o que está a acontecer? O teu chefe, ele quer saber, primeira coisa que ele quer é conseguir separar as vendas por tipo. Ou seja, aqui está escrito assim, pera, arroz, mas ele quer dizer assim, pera, por exemplo, é fruta, arroz é comida, morango é fruta, couve é comida, arroz é comida, pão de leite é comida, leite é bebida, couve é comida, pera é fruta. Ele quer fazer essa separação primeiro. Por quê? Porque para ele faz mais sentido analisar assim, por exemplo. E por que eu estou a trazer essa primeira parte do exercício? Por que eu estou a trazer essa primeira parte do exercício? Para você entender uma coisa. Na maioria das vezes em que você vai resolver... Isso aqui, tudo que eu vou passar aqui é importante, né? Mas esse aqui é um dos pontos, por exemplo, que eu, sempre nas sessões de dúvida, eu percebi que meus alunos tinham dificuldade. Este aqui é um ponto que eu vou te entregar agora, por exemplo. Presta atenção. Sempre que você vai tentar fazer um gráfico, vai tentar resolver um problema, vai tentar fazer um relatório no Excel, na maioria das vezes a tua tabela não tem informação completa. Vou repetir. Sempre que você vai resolver um problema no Excel, você vai pegar uma tabela, transformar num gráfico, tentar fazer um dashboard. Na maioria das vezes a tua tabela não tem informação completa. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é acrescentar informação na tua tabela. Que informação? De onde é que eu vou tirar? A informação normalmente vai estar oculta ou vai estar escancarada no exercício. Eu trouxe de forma escancarada. Tá aqui, tipo. Eu trouxe de forma escancarada. Poderia não estar de forma escancarada. E neste exemplo em que eu estou a trazer, assim, poderia não estar de forma escancarada. Ok? Poderia não estar, mas nesse exemplo que eu estou a trazer está. E nesse exemplo que eu estou a trazer nós temos duas bases também. Temos duas bases, ok? Temos uma base com produtos, temos
temos uma base com categorias. Para você poder, por exemplo, ter o tipo, ser comida, fruta, etc., é mais fácil fazer através da categoria. Por exemplo, se for cerveja, se for pão, bebida, eu aqui já sei que é bebida, já sei que é comida, já sei que é comida, já sei que é bebida, já sei que é fruta, já sei que é bebida, já sei que é sumo, já sei que é fruta. Então aqui as categorias, por exemplo, essa categoria já foi feita para cada um dos produtos. E a informação de produto está nessa tabela e a informação de categoria está nessa tabela. Só que eu preciso da informação de categoria para eu poder fazer a informação de tipo. Já o que está acontecendo aqui? Eu estou a simular coisas da vida real. Na vida real você vai transpirar assim mesmo, como nós estamos a fazer nesse exercício. Por quê? Porque você tem que sair dessa aula, amigo, com exato passo a passo para resolver qualquer problema. Não este problema, não. Qualquer. E quando você conseguir resolver qualquer problema, aí sim você vai fazer parte do 1% daqueles experts que dominam o mercado de trabalho, que ganham destaque, ganham reconhecimento, que crescem. Essa aula é sobre isso, é sobre crescimento. Então, uma das coisas que você tem que entender são duas coisas. Primeiro, a tua base não vai ter informação completa que você precisa para você poder fazer relatório. Segunda, às vezes a informação que você precisa está em outro lugar. Vou repetir. Às vezes você tem duas abas, tem uma informação em outro lugar que você tem que trazer para aqui, para depois, amigo, as coisas não vêm mastigadas de bandeja para você só fazer gráfico. Se fosse assim, seria fácil. Jogo é a vantagem de ser difícil, então a vantagem de ser difícil é que poucos têm paciência de, por exemplo, assistir essa aula até o final, ir lá no grupo, se cadastrar no treinamento, falar com o administrador, pedir essa planilha, praticar isso aqui para poder ter resultado. Poucos vão fazer isso. É por isso que apenas 1% são experts. Não é para todos isso aqui. Então, se você quer ser expert, coloca aqui nos comentários, eu serei expert. Que é para eu saber que fulano está comigo, vamos juntos até a jornada de expert em Excel e ele realmente vai se tornar expert em Excel, ok? Então está aqui. Então está aqui a nossa tabela. Temos aqui uma informação à parte. Então vamos lá partir este exercício. Eu quero te ensinar uma coisa nova aqui. Você tem que ser organizado, ok? Você tem que se tornar um profissional organizado. Isso aqui, eu estou a simular um papel A4 aqui. Quero te ensinar como resolver um problema. Sempre que você vai resolver um problema, você vai pegar um papel A4 e uma caneta. Você vai pegar um papel A4 e uma caneta. E você vai segmentar, você vai simplificar aquele problema. Então, como resolver aquele problema, por exemplo? Ok? Primeiro, vou passar aqui passo 1. Passo 1 da resolução do problema, né? Entender e simplificar o problema, ok? Entender e simplificar o problema. Vamos lá executar o passo 1 aqui. Vamos lá executar o passo 1. Entender e simplificar o problema. Deixa eu só fechar esse que abriu aqui no meu computador. Vamos lá. Entender e simplificar o problema, certo? O que está escrito aqui? Aqui está escrito assim: separar as vendas por tipo, comida, bebida, sumo, etc, 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 etc. Ok, já entendi. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que trazer informação de categoria e depois acrescentar uma segunda informação que é a informação de tipo. Ok? Ou seja, eu preciso chegar aqui, por exemplo, fazer assim, mouse direito, inserir aqui assim, categoria, fazer aqui assim, mouse direito de novo, inserir aqui outra informação que é o tipo. Inclusive, eu vou pintar essas duas que eu preciso trabalhar usando fórmula. Vou pintar aqui só com uma cor diferente, ok? Pronto. Eu preciso trabalhar essas duas colunas, ok? Preciso trazer informação. Então tá aqui, vamos lá. Vamos lá escrever aqui com outra cor. Entender e simplificar o problema. Como simplificar esse problema? Primeiro, trazer informação de categoria. Segundo, veja só o que está acontecendo aqui. Passo número 1 para resolver qualquer problema. Você também tem que entender. Às vezes, isso aqui que eu estou a falar está a parecer óbvio para muitos, mas muitos não fazem. Às vezes, eu olhava meus alunos assim, tinha um desafio, e engraçado que no meu curso eu não resolvo os desafios. Os alunos têm que estudar, aprender a fazer, resolver sozinhos. Eu não resolvo desafios no meu curso. Meus alunos é que resolvem. E eles já aprendem e conseguem resolver, por isso que eu formei centenas de alunos. Veja só, trazer informação de categoria. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, com base na categoria, criar uma coluna com o tipo. Quais são os tipos? Comida, fruta, etc, etc, etc. Nem preciso escrever aqui, porque já está lá no exercício, né? Comida, fruta, etc. Veja só, estou a descascar um problema aqui.
estou a descascar um problema. Está aqui, passo o número 1, entender e simplificar o problema, fazer isto aqui. Esse é o primeiro ponto desse exercício. Vou te entregar o segundo passo para resolver qualquer problema no Excel. Logo depois de você entender e simplificar o problema, passo número 2, você tem que fazer uma coisa. Esboçar a solução. Sabe por que a maioria das pessoas às vezes não consegue fazer um gráfico? É porque ele nem esboçou, ele nem sabe como é que vai ser o gráfico. Começa a se baralhar. Na hora de fazer, vou colocar gráfico de barra, de coluna. Amigo, pega uma caneta e um papel, esboça primeiro. Eu quero uma coisa assim, assim. E até quando você esboça, é bom, sabe por quê? Porque você apresenta para o teu chefe. Chefe, é exatamente aquilo que você quer. Ele diz sim. Ou ele aproveita e diz, não, aqui, muda assim, para aqui. Aí você esboçou. Depois de esboçar, você vai ver como é fácil fazer o passo 3, que é já ir para a prática, fazer gráfico, é fácil. Logo depois de você entender e simplificar esse problema, e depois você esboçar, vai ficar simples. Então, esse problema, por exemplo, diz-me lá tu, conseguir fazer comparação de percentual de vendas para cada tipo em relação aos outros. Tem como fazer gráfico aqui sem ter informação de tipo na tabela. Se aqui queremos fazer comparação de percentual, você vê percentual, tá? Calma, você vai entender tudo aqui. Mas a primeira coisa que você tem que entender é como é que você vai fazer comparação de percentual de vendas para cada tipo sem ter informação de tipo na tabela. Um dos maiores erros que eu vejo que muita gente comete é tentar fazer um gráfico incluindo uma informação que não está na tabela. É impossível acontecer isso aí. E por que isso acontece? Porque você não entendeu e não simplificou o problema. Quando você entende e simplifica, você explica como entender e simplificar. Então está aqui. Qual é a simplificação? Primeiro é trazer informação de categoria. Eu já sei a primeira coisa que eu tenho que fazer. Já sei também a segunda. Com base na informação de categoria, eu tenho que trazer informação de tipo. Depois eu já sei que tenho que esboçar a solução. Veja só, estou te entregar o passo a passo. Só que aqui acontece uma segunda coisa que você tem que entender. Uma segunda coisa. E esse aqui também vai ser talvez um dos empecilhos para muita gente. Presta atenção. Não é possível você resolver problemas no Excel sem dominar, por exemplo, fórmulas. Não é só fórmulas, são vários conceitos. Eu vou te entregar aqui aos poucos e vou te mostrar também como usar isso. João, por que não é possível resolver problemas no Excel sem usar fórmulas? Para e pensa comigo, amigo. Aqui está pera, né? Aí eu vim para aqui. Onde é que está pera? Pera está aqui. É fruta. Aí eu venho para aqui, vou escrever assim. Frutas. Aqui está arroz, né? Aí eu vim para aqui, vamos lá. Arroz. Aqui está pão. Na verdade, essa categoria está errada, né? Produto, categoria. Não, essa categoria de arroz, na verdade, está errada. Isso aqui tem que ser... Vamos lá fazer aqui. Comida, por exemplo. Ok. Arroz, comida, né? Aí eu tinha que vir para aqui. Comida. Morango, por exemplo. Vamos lá procurar aqui. Morango é fruta. Eu tenho que vir para aqui. Frutas. Você percebe que isso... Assim, o exemplo que eu estou a dar até é simples. Quando você olha a pera, você já sabe o que é. Mas pensa num cenário, numa empresa em que você tem uma informação aqui, a informação está numa outra aba e você precisa ir buscar e você começa a fazer isso de forma manual. Quanto tempo você vai levar? Diz-me lá, quanto tempo você vai levar? Se aqui tivesse sorte, por sorte aqui tem poucas linhas. E eu ainda poderia terminar daqui a uns 2, 3 minutos. Mas imagina se aqui tivesse 100 linhas, 1000 linhas. Nas empresas, na verdade, você vai ter 10.000 linhas. Como é que... Amigo, anota aí. Sempre que você tiver levar muito tempo a tentar resolver um problema, então você já é amador. Sempre que você estiver a levar muito tempo a tentar resolver o problema, então você já é amador. Amigo, anota aí. Os experts não perdem tempo na resolução de problemas. Por quê? Porque eles sabem fazer fórmulas, eles dominam técnicas de automação, eles conhecem outras técnicas básicas, mas que te ajudam a ter um resultado muito mais rápido. Então anota aí, saber dominar fórmulas é imprescindível para poder resolver problemas complexos dentro do Excel. É por isso que lá na jornada Expert eu vou te entregar uma coisa chamada gramática do Excel. O que é gramática do Excel? É uma forma de interpretar o Excel. Se você parar para prestar atenção, por que eu consigo usar qualquer fórmula? Por que meus alunos conseguem usar qualquer fórmula? Porque eles aprenderam a gramática. A gramática é capacidade de interpretação. E quando você ganha capacidade de interpretação, você deixa de memorizar, você deixa de se baralhar e você começa a usar qualquer forma que você quiser. Simples assim.
Então, vamos lá juntos aqui entender como, por exemplo, trazer a categoria de forma rápida, prática, usando fórmula. Venho aqui para fórmulas. Aqui dentro de fórmulas existem 3 conjuntos de fórmulas que nós vamos usar nessa aula e que você também vai ter que usar para poder resolver qualquer problema que você enfrentar no dia a dia. Por que você está a falar isso? Porque eu já resolvi centenas de exercícios, assisti meus alunos a resolver centenas de exercícios e eu cheguei à conclusão. São apenas 3 conjuntos de fórmulas que te ajudam a resolver 80% ou talvez mais, 90% dos seus problemas. É aquela teoria do Pareto, né? 20% dos nossos pode gerar 80% dos seus resultados. Então, 20% das fórmulas resolvem 90% dos seus problemas. Aliás, 80% nesse caso, usando a teoria de Pareto, mas é um pouco mais. Okay? Então, o que acontece aqui? Por exemplo, aqui em Lookup and Reference tem uma forma chamada VLOOKUP. Cadê VLOOKUP? VLOOKUP. E quando você não sabe interpretar as coisas, você se baralha, sabe? É VLOOKUP ou é HLOOKUP que nós temos que usar, por exemplo? Vou te ensinar a interpretar isso aqui, por exemplo. HLOOKUP é uma forma que te permite buscar uma informação que está na outra tabela se a tabela de destino estiver na horizontal. VLOOKUP é uma forma que te permite buscar informação na outra base se a tabela de destino estiver na vertical. Então aqui eu te pergunto, temos que usar VLOOKUP ou HLOOKUP? Coloca aqui nos comentários. É VLOOKUP ou é HLOOKUP? Coloca aqui nos comentários. Vamos, coloca aqui nos comentários. É VLOOKUP ou é HLOOKUP? Se você colocou VLOOKUP, não você acertou. Por quê? Porque a tabela de destino está na vertical. Jogo como é que você sabe que tem que usar VLOOKUP, por exemplo? Não só pelo fato da tabela de destino estar na vertical. Amigo, essas formas interpretam. Eu vou interpretar para ti aqui de forma simples. Como é que você sabe que tem que usar VLOOKUP? Simples. Porque, ou seja, quando é que eu uso a VLOOKUP simples? Quando na tabela de destino tem uma informação que eu quero e que essa tabela não está na tabela principal. Segundo critério. Quando na minha tabela principal tem um campo em comum com a tabela do destino. Jogo, qual é esse campo em comum? Produto. Está aqui, produto. Está nas duas tabelas. Só não está na mesma ordem, mas não interessa. Aqui primeiro é pera, aqui é 2G, mas não interessa isso aí. Por quê? Porque a ordem definitivamente não interessa, de verdade. Jogo, por que essa ordem não interessa? Porque a VLOOKUP vai fazer questão de procurar pera aqui onde estiver. É por isso que você vai ter que usar a forma, não fazer de forma manual. Terceiro critério para eu saber que tem que usar VLOOKUP. A minha tabela tem que estar na vertical. Se ela estivesse na horizontal, já não seria VLOOKUP, seria HLOOKUP. É simples assim. É interpretação, amigo. Então vou fazer aqui VLOOKUP. Como é que eu sei? Onde é que a maioria de amadores se atrapalha? Onde é que a maioria de amadores se atrapalha no Excel? Simples. Eles não sabem. A estrutura de uma fórmula é igual, parênteses, abrir parênteses, depois uma coisa chamada variável. Você tem que preencher algumas variáveis e depois fechar parênteses assim. Onde é que a maioria das pessoas se atrapalha? Até aqui todo mundo sabe fazer. As pessoas se atrapalham na interpretação de variáveis. Por quê? Porque as pessoas não sabem interpretar as variáveis. Por que as pessoas não sabem interpretar as variáveis? Porque não são inteligentes, não. Você pode me achar assim muito inteligente. Na verdade, o que eu sei é que eu domino o método. Eu conheço a gramática. Os meus alunos dizem que conhecem a gramática. Então, se você conhecer a gramática, você vai se tornar expert em Excel. Vou te mostrar um pouquinho aqui, por exemplo, como interpretar. Depois eu vou desenhar isso aqui num flip chart com caneta de cores para ti lá na jornada Expert Excel. Vou aprofundar isso aqui, não se preocupe, ok? Lá na jornada Expert Excel. Veja só, aqui está escrito assim, lookup value. O que significa lookup? Valor a ser procurado. Value é valor, né? Valor a ser procurado. O que eu estou a procurar? O que tem aqui nesta aba que não tem, que também tem lá, que é meu ponto em comum? É produto. Simples assim. Já está a primeira variável, está aqui. Essa que está em negrito, lookup value, está em negrito aqui. É a primeira. Por que ela está em negrito? Aqui está escrito table array, column index. Por que o Jorge não está em negrito e essa aqui está em negrito? Porque eu estou a preencher esta aqui. Veja só a interpretação de variáveis. Depois de preencher essa variável, qual é o próximo passo? É colocar vírgula. Porque como é que você sabe que é vírgula? Você é muito inteligente. Não, aqui está escrito vírgula aqui. Eu só interpretei. No teu computador, as tantas pode ser ponto de vírgula. Você pode tentar me imitar aqui, colocar vírgula e não funcionar, por exemplo. Como é que você sabe disso? Porque cada computador fala de uma forma que você tem que saber interpretar. Amigo, anota. Eu quero que você pegue a caneta, anota aqui nos comentários assim. Quem memoriza no Excel não tem resultado. Quem memoriza fórmulas no Excel não tem resultado. Por quê? Porque você vai esquecer. Então, qual é o caminho? Não estou a entender. Entender a gramática. Entender a nomenclatura.
E assim você vai poder resolver qualquer problema sem precisar memorizar. É assim como você, por exemplo, usa. É assim como você faz, por exemplo, para conseguir falar português. Você não memorizou todas as palavras que existem na língua portuguesa e nem precisa. Existem palavras que você nem conhece e nem usa. Porque você entende a gramática. Simples assim. Table array. O que é esse. Meu, é fácil de interpretar e fica tão simples fazer qualquer forma sem precisar memorizar quando você sabe interpretar. Aqui está escrito table. Table significa tabela. Array. Array significa conjunto de dados, conjunto de células. Qual é a tabela? Qual é o conjunto de células que tem a informação que você está em busca? Ele vir para aqui e vou selecionar esta aqui. Acabou. Acabou. Vírgula. Qual é a coluna que tem a informação que você quer? É a primeira ou é a segunda? É a segunda. Vou escrever aqui 2. Vírgula. Você quer fazer uma pesquisa exata ou uma pesquisa aproximada? O que é pesquisa exata, pesquisa aproximada? Vou te dar um exemplo. Está escrito, por exemplo, Luís com S, Luís com Z. E você está procurando o Luís naquela outra tabela. Se tiver com S, e se você colocar pesquisa aproximada, você pode procurar Luís com S. Mas como a pesquisa é aproximada, ele vai trazer tanto Luís com S quanto Luís com Z. A pesquisa exata é quero essa informação do jeito que eu escrevi lá. Então vou fazer pesquisa exata. Na maior parte dos casos, nas empresas, você vai ter que usar pesquisa exata. Já te entreguei aí um segredo que você vai ter que usar. Você sempre vai fazer false. Quer dizer, sempre não, mas 99% das vezes você vai fazer false, porque você vai fazer pesquisa exata. Você quer dados concretos. Você quer trazer números exatos para apresentar na reunião para o teu chefe. Você quer trazer informação concreta para gerar transformação, gerar resultado no lugar onde você trabalha. Então, vou fechar a página, vou clicar Enter. Pronto, está aqui, frutas. Agora só vou arrastar essa fórmula. Então, uma coisa que talvez eu faria de forma manual, ia levar, sei lá, 1 hora de tempo, eu consigo fazer rápido usando fórmulas. Então, anota aí, além de você dominar esse passo a passo que eu estou a te passar nessa aula, para você poder resolver qualquer problema, você também vai ter que, sim, dominar fórmulas. Então, vou fazer mais uma fórmula aqui para te entregar, por exemplo, o tipo. Como é que eu pego o tipo? O tipo pode ser ou comida, ou fruta, ou bebida, etc. Eu vou preencher aqui de forma manual, por exemplo, aqui é frutas. Aqui, comida. Assim de forma manual. Óbvio. Óbvio que não. Eu vou fazer fórmula. Então, eu te entreguei a forma de lookup. Te dei exemplo com VLOOKUP, mas eu te falei que lookup and reference são uma das formas que 1% dos profissionais que brilham no mercado, que crescem na carreira, domina. Uma das outras fórmulas. Vou falar baixinho aqui porque os amadores não podem ouvir, brincadeira. Agora é sério. Uma das outras formas que você realmente precisa assim. Você precisa ter intimidade, você precisa conseguir abraçar essas formas. São formas de lookup and lógica, aliás. Por quê? Porque 90% dos problemas que nós resolvemos nas empresas são problemas lógicos. Vou te dar um exemplo. Como é que eu sei que aqui, por exemplo, é comida? Se aqui tiver escrito comida, então aqui é comida. Se aqui tiver escrito pão, então é comida. Se aqui tiver escrito vegetais, então é comida. Se aqui tiver escrito... Como é que eu sei, por exemplo, que 2M é bebida? Se aqui tiver escrito 2M, então é bebida. Ou seja, como é que eu ensino o Excel a saber que 2M é bebida? Eu sei, mas o Excel não sabe. Como é que eu ensino ele a fazer? Eu ensino ele a fazer verificações. Se lá tiver escrito 2M Excel, então é isso. Se não, então é aquilo. Você ensina ele a fazer através da fórmula IF. E lembra daquilo que eu te disse? 90% dos problemas que você vai resolver há de vir com tabela incompleta. Talvez teu colega te enviou uma tabela, talvez você baixou uma tabela de algum sistema e a tabela não está completa. Você precisa acrescentar informação lá dentro. Para você acrescentar informação, você tem que dominar a fórmula. Mas se você for a ver, quais formas te ajudam a completar a informação? Ou lookup and reference ou lógica, acabou. Às vezes, formas de matemática e trigonometria, mas essas te ajudam a fazer tabela para você poder resolver o teu problema. Amigo, o que vai te levar do 99%, o que vai te tirar do 99% de ser um profissional que está ali no lugar de trabalho assim, estagnado, sem perspectiva de, assim, alguém que é um funcionário comum, sabe? Um funcionário, desculpa a palavra, descartável, assim como eu era 2 anos atrás, estagiei 2 anos atrás, não, naquela altura de 2015, estagiei 2 anos, fui desligado, por exemplo, eu era um profissional descartável, porque não fiz falta quando fui desligado ali. Posso estar a falar isso aqui assim como se não fosse nada, mas é aquilo que eu te disse.
é uma das coisas mais duras que pode acontecer na carreira de um profissional, de verdade. Então, eu piamente acredito, e acredito não só porque aconteceu comigo, mas também porque está acontecendo com incontáveis alunos. Tem uma aluna que nunca tinha trabalhado, agora está a trabalhar. Tem uma aluna que estava desempregada, agora está a trabalhar. Tem uma aluna que estava estagnada na carreira há 6 anos, agora foi promovida. Coisas assim. Tem um aluno que é o mais novo do departamento, agora virou supervisor. Coisas dessa natureza. Por eu estar sempre a receber essas histórias de superação, essas histórias de crescimento, é por isso que eu estou a partilhar isso consigo. Por que você está andando a falar dessas coisas? É para você prestar atenção no que eu estou a passar aqui, porque é importante. E, presta atenção, é importante vou te passar agora. As fórmulas lógicas vão te ajudar a resolver problemas como ninguém. Só que saber usar a fórmula não é suficiente. Tem que saber fazer uma coisa, saber combinar fórmulas, dominar a combinação, mix. Fazer um mix. Tá vendo? Quando você está a preparar uma comida, por exemplo, você faz um mix de produtos e aquilo ali te gera uma comida saborosa, por exemplo. O que vai te trazer o resultado diferenciado no Excel é dominar a habilidade de combinação de fórmulas. Então, se você prestar atenção, além do passo a passo para resolver qualquer problema no Excel, eu estou te entregar uma coisa que eu não te prometi. Eu estou te entregar também os conhecimentos, as habilidades que você precisa dominar. Uma delas, por exemplo, é combinação de fórmulas. Ok? Então, vou fazer aqui assim, if, se. Qual é o meu primeiro teste lógico? Se aqui, por exemplo, for igual a... Se for frutas, vai ser fruta. Se for alguma outra coisa, vai ser comida, né? Então, se aqui, por exemplo, for igual a Se for igual a frutas, então vai ser frutas. Ih, João, não estou entendendo nada que você está fazendo. Então, vamos lá interpretar de novo. Vamos lá. If. Interpretação de variável, amigo. Teste lógico. Qual é o meu teste lógico? É alguma comparação. Então, estou a dizer assim, se aqui for igual a... por exemplo, frutas. Por que eu estou a dizer frutas? Porque existe informação de frutas. Então, chama de frutas mesmo. Não tem problema. Como aqui está escrito fruta, então vou escrever assim, fruta. Chama de fruta. Vírgula. E aqui diz assim, valor se for falso. Se esse teste lógico for verdadeiro, preenche isso. Se não, valor se for falso. É aqui onde muitos amadores se perdem. Combina. Eu quero que você anote essas coisas. Eu tenho que dominar a combinação de fórmulas. Então, vou escrever aqui, por exemplo. Vou fechar parênteses. Aqui eu tinha que escrever valor se for falso. Então, vou fazer if, abrir parênteses e fechar de novo. Por que muita gente não consegue, às vezes, entender essa combinação de fórmulas? Porque as pessoas não sabem interpretar. Vou te dar um exemplo. Você consegue perceber que esse parênteses é preto e esse é preto, mas estes dois são vermelhos. Esse vermelho significa que ele fecha esse segundo if. Então, aqui onde eu abri o segundo if, eu vou fazer um teste lógico normal. Se aqui for igual, por exemplo, a... Qual é a fruta? Tem mais alguma fruta aqui, por exemplo? Tudo está escrito fruta, né? Ok, então está tranquilo. Se for igual agora a... Se for igual a vegetais, então vamos chamar de comida. Se não, if de novo, abrir e fechar parênteses. Tem muita gente já está começando a se baralhar, não se baralha. Sabe por quê? Porque aqui é um if, aqui é outro if. Aqui é um if, aqui é um outro if. Aqui é um if, aqui é um outro if. E dentro desses if, você tem que saber interpretar as variáveis. Aqui, por exemplo, é teste lógico, tá aqui, está negrito. Aqui é valor se for verdade, está aqui. Aqui é o valor se for falso, só que o valor se for falso é um segundo if, é por isso que tem esse parênteses vermelho que fecha aqui, por exemplo. Isso é uma coisa que assim, a gente explora muito lá dentro do nosso curso. Só que também para dominar isso aqui, se você está se baralhar com isso aqui, provavelmente é algum conceito básico que você pulou, por exemplo, deslocação de forma, trancar forma. Se você não dominar esse conceito básico, você nunca vai dominar forma nem combinação de forma. Os conceitos precisam estar sequenciados. João, por que as aulas... Eu assisto 2 aulas gratuitas, tenho micro resultado, mas não consigo ter macro resultado. Porque você assiste as minhas aulas gratuitas, aprende uma e outra coisa, sai daqui já feliz com o resultado, mas você não consegue chegar no lugar de trabalho e se tornar completamente um expert, porque talvez você não aprendeu uma coisa de forma sequenciada. As minhas aulas aqui não estão sequenciadas e já são tantas que nem eu consigo organizar, nem minha equipe consegue organizar. No meu curso, as coisas estão sequenciadas. Por que eu, por exemplo, na altura, quando eu era estagiário, eu assistia aula no YouTube, não tinha resultado. Porque as aulas não estavam sequenciadas, não estavam customizadas, não estavam adaptadas à minha realidade. Eu precisava de alguém para fazer uma aula que falava comigo, meu. Minha linguagem, minhas dificuldades. Então, no meu curso, por exemplo, as aulas são customizadas à sua realidade.
Você tem alguém que conversa ali contigo para te ajudar a resolver o problema. Às vezes sou eu, às vezes alguém da minha equipe. Ok? Então, se você não tiver a entender mesmo com essa explicação toda, provavelmente tem algum conceito básico que, por eu não poder te dar suporte aqui assim, não vou saber, mas coloca aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida, alguma coisa aqui. Talvez no final dessa aula eu te ajude, ok? Então vamos lá. If. Aqui, if, o segundo if aqui. Se essa informação for igual a comida, então eu também vou chamar de comida. Se não, vou fazer se de novo. Se não vai ter ou cerveja ou comida ou sumo. Não, se não tem que fazer um if de novo. Se for, por exemplo, 2M, se essa informação for 2M, então vai ser bebida, vírgula. Se não for bebida, vou fazer if de novo. Vê só que louco, combinação de fórmulas, anota aí. Já tem como eu sair de amador, passar a me tornar um expert em Excel. Deixar de estar em perigo, por exemplo, na empresa, correr risco de ser demitido, deixar de ser tratado como um funcionário qualquer, deixar de ser descartável, eu começar a ganhar destaque, me tornar um profissional diferenciado, correr risco de ser promovido, chegar em casa mais feliz, virar referência no lugar de trabalho, ajudar meus colegas, todo mundo vem me pedir ajuda, eu ajudar, etc. Talvez até começar a fazer consultoria e ganhar dinheiro com isso, por exemplo. Quando você sai daqui para aqui, uma das coisas que você precisa dominar para sair daqui para aqui, para 1%, para se tornar expert, 1% daqueles que crescem, amigo, não só tem que dominar fórmulas, mas tem que dominar a combinação de fórmulas. E você nunca vai conseguir dominar a combinação de fórmulas se você não dominar a gramática do Excel. A gramática do Excel, a estrutura, a interpretação, a capacidade de interpretar essas coisas aqui. Por exemplo, aqui tu tem que fazer mais um teste lógico. Eu já sei que tem que preencher aqui, por exemplo. E o teste lógico não é selecionar numa célula, é fazer uma comparação. O que é um teste lógico? É uma comparação. Se este é maior que aquele, se este é igual a este, é menor ou igual, é uma comparação. Isso é que é um teste lógico, por exemplo. Então, se você não entende essa base, logo você nunca vai se tornar um expert em Excel. Na jornada de expert em Excel, eu vou desenhar essa gramática para si. Eu vou desenhar, pelo menos de formas eu vou desenhar lá. No flipchart assim, eu quero te entregar esse conhecimento. Okay? Então veja só, ali vou fazer assim de novo, vamos fazer uma comparação aqui. Se for o sumo, então vamos mesmo chamar de sumo em minúsculo, vírgula, if de novo. Veja só que fórmula comprida, mas os experts estão a rir nessa hora, estão a entender tudo. É por isso que são poucos. Porque dá trabalho, tem que fazer um esforço, tem que chegar aqui e se dedicar para poder ter esse tipo de resultado, ok? Por exemplo, aqui, se for pão, se for igual a pão, meu teclado não está a aceitar acentuar aqui, então vou fazer diferente aí. Vou chamar de comida primeiro e vou fazer assim. Aqui, vou copiar esse pão aqui. Ok, aqui tem fórmula, né? Vou copiar o pão que está escrito aqui assim. E vou colocar aqui na minha fórmula. Aqui nessa comparação. O texto tem que ser igual. Então agora eu vou arrastar essa minha fórmula para ver se está tudo. Fórmula para ver se está tudo correto. Faltou aqui cerveja. Então vamos ajustar aqui na fórmula. Aqui de novo vamos fazer assim. If. Se aqui for igual a cerveja, então vamos chamar de quê? Vamos chamar de bebida. Deixa eu arrastar a minha fórmula e pronto. Então veja só, aquele primeiro passo ali já está pronto. Já trouxemos informação, já sabemos a categoria. Então você percebe que a resolução de problema não é para qualquer um. É para quem domina não só formas, combinação de formas, mas conhece esse passo a passo. Ele entendeu e ele simplificou o problema. Depois de simplificar, o que é simplificar o problema? É pegar este texto e partir, tá aqui, escrever isto. O segundo passo é esboçar a solução. Vamos lá entender. Aqui está assim, conseguir fazer comparação do percentual de vendas de cada tipo em relação aos outros. O que significa? Nós temos aqui tipos, temos 4 tipos, comida, fruta, bebida, sumo. Eu quero poder comparar.
Comida. Qual é o percentual de vendas de comida comparando com esses três? Qual é o percentual de vendas de fruta comparado com comida? Qual é o percentual de vendas de bebida comparado com esses três? Qual é a relevância disso? Se você conseguir fazer essa análise, por que teu chefe pode te pedir uma análise dessas, por exemplo? Porque se você consegue comparar a comida em relação aos outros três, você consegue descobrir desses tipos de produto qual deles está a trazer maior parte da sua receita, por exemplo. Okay? Só estou a trazer o contexto para o exercício. Você não precisa memorizar esse exercício. O que você precisa memorizar é esse passo a passo. Porque, aliás, nem memorizar é anotar esse passo a passo. Anotar aonde? No caderno e aqui no chat. O que vai acontecer quando eu anotar? Vai elevar a tua taxa de retenção. Uma das coisas que meus alunos fazem, por exemplo, quando eles assistem uma aula, eles fazem resumo. Por quê? Porque aí ele domina não só a parte teórica, mas a parte prática. O Excel, amigo, é uma ferramenta prática. Você tem que sair daqui a fazer resultado. É por isso que um desafio que eu te entreguei e que apenas 1% das pessoas também vai fazer, engraçado, nem é assim mesmo que funciona. Apenas 1% das pessoas vai fazer. É ir lá no grupo do WhatsApp. Jogue grupo esse, então você não está inscrito na jornada Expert é Excel. Se você estiver inscrito, você vai ter acesso a esse grupo. Neste grupo tem administrador. Você fala com o administrador, peço a planilha da aula 3 de preparação. Aí ele vai te mandar essa planilha. Isso aqui é a jornada Expert definitivamente. Meu, a jornada Expert vai ser talvez o maior evento da sua vida. O maior treinamento online gratuito da sua vida, de verdade. Você vai ver o que eu vou te entregar lá e pode me cobrar depois. Só que é só que se você fizer isso que eu estou a te dizer aqui, você vai estar mais preparado para poder participar desse treinamento, que é se preparar com antecedência. Então você pode ir pegar essa planilha e praticar tudo isso que eu estou a passar aqui. Então faça também o seu resumo aqui no chat, ok? Veja lá só, esboçar a solução. O que é esse esboçar a solução? O que significa esboçar a solução? É pegar esse texto e transformar em gráfico, mas no papel e caneta. Isso aqui é como se eu tivesse a simular um papel e caneta, ok? Então veja só, eu quero comparar, por exemplo, comida em relação aos outros, fruta em relação aos outros, para eu descobrir qual é o produto que tem mais impacto em relação aos outros três. Qual é o tipo de produto que tem mais impacto em relação aos outros três. Como é que eu faria um gráfico desse, por exemplo? Eu talvez faria um gráfico assim. Talvez faria um gráfico assim. Talvez faria um gráfico de pizza, por exemplo. Ok? Talvez faria um gráfico de pizza, por exemplo. Ok? Eu talvez faria uma coisa assim. Só que para eu conseguir fazer um gráfico assim, ok, né? Aqui seriam, por exemplo, aqui ia ter, sei lá, espera aí. Talvez aqui ia ter, por exemplo, um número, né? 40%. Você percebe que antes de ir ao Excel, você tem que ter clareza do que você está fazendo. João, por que muitos profissionais às vezes não conseguem fazer as coisas, não conseguem resolver o problema? Porque ele nem tem clareza do que faz. Ele pula essas etapas. Amigo, primeiro entenda o problema e simplifica. Acrescenta as colunas. Vou escrever aqui assim para ti. Vou escrever aqui entre parênteses. Acrescentar colunas em falta através de fórmulas. Você tem que acrescentar as colunas que estão em falta através de fórmulas. É por isso que as fórmulas são um conhecimento indispensável. Passo número 2, esboça a solução. Aqui você já tem clareza do gráfico que você quer ter. Só que para você poder fazer isso aqui, veja lá o que está a dizer o exercício. Conseguir fazer a comparação de pessoas de vendas para cada tipo. E não significa que eu preciso ter a capacidade de fazer o quê? De fazer o quê? De poder selecionar o tipo, né? Eu não preciso ter meio como se fosse uma caixinha assim, onde está escrito ali assim. Tipo. E eu vou escolher aqui o tipo. Eu vou escolhendo aqui cada vez que eu quiser o tipo. Ok? Então eu teria uma coisa mais ou menos assim. Só que esse triângulo tinha que estar ao contrário, né? Mas enfim, acho que você já entendeu. Aqui vai ser um sítio onde eu vou clicar e eu vou ter aqui os tipos. Eu terei aqui uma lista com os tipos. Teria uma lista aqui com vários tipos, entende? E você vai escolher o que você quer. Você vai escolher, por exemplo, vamos lá, você vai escolher, por exemplo, fruta. Aí o gráfico tem que mudar de apresentar qual é o percentual de fruta, qual é o percentual do restante. Você consegue perceber que está claro o que tem que fazer. E você pode pegar esse esboço, apresentar para teu chefe, apresentar para a pessoa que te pediu para resolver esse exercício. Logo depois dele aprovar, dizer assim, esse esboço é exatamente aquilo que eu quero. Aí você parte para o passo 3. Aí você parte para o passo 3. Qual é o passo número 3? Já não dei espaço aqui nesse meu papel.
sujeito do papel, vou fazer assim, new. Do you want to save changes? Isso vai me trazer, não tem como abrir um novo aqui sem fechar isto. Ok, então vou escrever os outros passos aqui no Excel, vamos lá. Não, eu posso escrever o passo 3 aqui do lado, assim, vamos lá, passo número 3. Vamos lá, passo número 3, passo 3. Criar tabela resumo. Como assim tabela resumo? Esta tabela é resumo? Não. Sabe por quê? Vou te explicar. Essa tabela aqui está aberta. Total de vendas, linha a linha. Linha a linha. Eu não quero saber linha a linha. Eu quero saber, por exemplo, comida. Qual foi o total de vendas de comida? Eu tenho que vir somar aqui todas as vendas de comida. Todas. Tem que somar tudo isso aqui. E não preciso fazer conta. Para fazer isso, eu preciso fazer uma tabela resumo. Essa tabela é aberta. Como é que seria a tabela resumo final? Eu teria aqui o tipo. Eu teria aqui, deixa eu selecionar aqui, mudar a cor para preta. Eu teria que ver aqui assim, tipo selecionado. Selecionado outras. Como assim tipo selecionado de outras? Se você vier aqui, veja só. Temos o tipo, que a pessoa tem que selecionar no gráfico, e as outras. Então, como é que você faz um gráfico desse? Sim, você precisa de duas informações. Do percentual deste tipo selecionado e o percentual das outras. Então, aqui está tipo selecionado. Eu vou escrever aqui. Percentual. Preciso de percentual tipo selecionado outra. Você percebe que fazer essa tabela é fácil quando eu tenho esse resumo. Porque eu já sei que aqui, preciso de... Jogo, como é que eu sei quais são as informações que tem que estar na minha tabela resumo? Isso aqui é uma pergunta que mesmo os alunos faziam muito. Agora eles já estão bons nisso, mas eles faziam, por exemplo. Jogo, como é que eu sei quais são as tabelas? Primeiro, muita gente nem sabia quem fazer tabela resumo. Agora você já sabe. Mas como é que você faz para saber quais são as tabelas, as informações que tem que estar na tua tabela resumo? Olha para o teu esboço. Eu posso fazer passo 1, depois passar para passo 3 sem fazer passo 2? Não, senão você vai se baralhar. Olha para o passo 2. A informação que tem que estar na tua tabela resumo, amigo, está no teu esboço. Aqui tem tipo, que é esta parte aqui, por exemplo, o que foi selecionado, e esta aqui é a outra parte. Significa que você precisa exatamente de duas informações na tua tabela. O tipo selecionado e os outros. Eu vou dar um exemplo aqui do tipo selecionado. Por exemplo, alguém pode selecionar aqui fruta e alguém pode selecionar aqui comida. E eu depois preciso do... Vou escrever aqui assim, tipo... Não. Depois aqui eu vou escrever percentual. Não. Na verdade aqui eu só preciso do percentual, né? Percentual. Então aqui eu vou ter o percentual do tipo selecionado. Então eu preciso do tipo selecionado. Aquele filtro que está no meu gráfico, né? Tipo selecionado. 2 pontos. Eu preciso de ter alguma forma de selecionar aquele tipo. Existe uma forma muito diferenciada que se você aprender a fazer, você vai ganhar destaque no lugar de trabalho. Eu vou ensinar essa forma na jornada Expert Excel. Então aqui vou te ensinar uma forma mais simples, mais conhecida. Mas que só isso aqui também já vai te ajudar, porque talvez você até conheça essa forma de fazer, mas você não vai saber. Talvez você também não sabe, por exemplo, fazer a coisa ficar dinâmica ou a metodologia para resolver problemas. Mas vou te entregar uma forma simples de colocar o filtro aqui. É só listar aqui o que nós temos, por exemplo. Aqui é comida, fruta, bebida, sumo, por exemplo, né? Então aqui você vem para Data, clica aqui em Data Validation, é um conceito que a gente explora muito no modo de intermédio. Por exemplo, como é que você faz para fazer um formulário protegido? Alguém coloca um número de telefone e o formulário diz informação errada, digita o número certo. Aí você coloca idades, você protege idades, por exemplo, se alguém, vamos supor que alguém do RH cadastrou alguém de 90 anos, por exemplo. Aí o próprio Excel dizer idade inválida, porque a pessoa tem mais de 90 anos, coisas assim. É através de Data Validation, validação de dados. É um conceito, por exemplo, de nível intermédio lá no nosso curso, ok? Então você vai clicar aqui em lista, vai clicar aqui, vai selecionar somente essa lista aqui, pronto, ok? Expliquei aqui validação de dados de forma simplificada, só para você poder ter essa lista e escolher, ok? Então a pessoa vai escolher aqui a lista. O que é isto aqui? É isto aqui no nosso esboço. Esse gráfico vai sair de onde? Vai sair daqui. Veja só, o esboço revela as tabelas que você tem que fazer. Anota aí. O esboço revela, o passo 2 revela o que tem que ser feito no passo 3. Amigo,
É um método que, se você aplicar, você vai resolver qualquer problema. Todo problema que você faz no Excel passa por essas etapas. Claro, tem algumas outras coisas que eu não estou a abordar aqui, por exemplo, a automação. Por quê? Porque talvez essa tabela aqui não estaria aqui, veio de algum sítio. Como trazer essa tabela de forma automática? Os Excel dominam também a automação. Por quê? Porque eles ganham tempo. Uma das coisas que acontece, pelo menos acontecia comigo quando eu era maduro, quando chegava no final do mês, final do mês era a maior loucura. Final do mês trabalhava-se até tarde, trabalhava-se duro, você tinha que chegar na reunião, conseguir consultar a informação, tudo manual, copiou dado de um lugar para o outro, tentou cruzar a banha, deu erro, aí você apaga, pai de novo, chega na reunião, você nem conhece os números que você está apresentando, teu chefe faz uma pergunta, você nem consegue responder, porque, não, mas não foi você que fez. Então, quando eu virei expert, quando eu aprendi a fazer automação de tarefas, o que começou a acontecer? Uma coisa simples. Eu simplesmente aperto um botão e mais que acontece. Então, tem como também, eu não estou a falar disso, eu estou a trazer um passo a passo para você poder resolver o problema ali a nível, só um problema básico, que é para também essa aula não ficar assim muito uma loucura e muito. Nós não ficamos aqui durante horas juntos, ok? Então vamos lá, apesar de já estamos aqui há um bom tempo, mas vamos lá fechar aqui nosso exercício, nosso fio de raciocínio. Então, o passo 2 revela o que tem que ser feito no passo 3. A tabela resumo, ela vai ter campos para projetar o passo 2. Só que como é que eu vou ter o percentual de cada um dos... O percentual, por exemplo, de fruta ou o percentual de comida sem ter o percentual de tudo? Então eu preciso ter aqui, por exemplo, primeiro assim, comida. Ou seja, aqui até. Exatamente aqui. Deixa só ocultar esses campos, ok? Aqui, por exemplo, onde eu tenho comida, fruta. Se eu puder ter o percentual de cada um, se eu puder ter o percentual de cada um, eu já consigo vir fazer a conta aqui. Só que para eu poder ter o percentual, eu preciso ter o total de vendas para cada um. Porque como é que se calcula o percentual de cada um? Você tem que ter o total de vendas e depois ter aqui o total e depois dividir as vendas deste pelo total para você saber o impacto, o percentual deste em relação aos outros. Okay? Então você vai ter total de vendas e percentual. Veja só que bonito. Vamos ter que usar a fórmula de novo. Anota aí, os experts dominam fórmulas nos exercícios, mas eles não memorizam, eles dominam a gramática. É por isso que eles fazem parte de 1% das pessoas que realmente dominam no mercado, que realmente vão chegar no final de ano com um resultado diferenciado, vão ter crescido na carreira, vão ficar mais felizes. E quando você fica feliz, amigo, sabe acontece o quê? Você impacta as pessoas que convivem contigo. Quando você fica triste, você também impacta. Quando você não cresce na carreira, quando você desligar, quando acontece alguma coisa, você impacta as pessoas que te rodeiam também. Então, crescer profissionalmente, se tornar um expert em Excel é uma obrigação em 2022. É uma obrigação, é regra. Você tem que crescer profissionalmente esse ano. Sem conversa. Tem que se tornar expert em Excel. Você que sabe que vai, coloca aqui nos comentários. Vou me tornar expert em Excel. Ainda em 2022. E o melhor período para você fazer isso é agora, inclusive, ainda em janeiro. João, por que o melhor período é ainda em janeiro? Porque é agora que o mercado está a ferver. Para as pessoas estão a andar a postar no LinkedIn, finalmente, nova vaga de emprego. Comecei uma nova posição, cresci, agora fui promovido. Esta é a melhor época do ano para você se posicionar, você passar para o próximo nível. Sem conversa, amigo. Ok? Total de vendas, SAM, IF. Por que SAM, e veja só que SAM IF é forma de matemática e trigonometria, mas é uma combinação com fórmula lógica. Por que SAM IF e não SAM? Porque SAM me permite somar, SAM IF me permite somar mediante uma condição. Qual é a condição? Eu quero saber se é comida. Mas para preencher essa forma não precisa memorizar, tem que interpretar. Range, o que é range? Conjunto de células. Que conjunto de células? Conjunto de células que tem um critério que eu quero filtrar. Então, por exemplo, aqui eu vou selecionar este que é o tipo. Selecionei o conjunto de células, vou clicar F4 para trancar, que é um conceito básico que você tem que também dominar. Você que não sabe, não entende sobre trancar formas, deslocação de formas, que é um conceito muito forte que a gente entrega lá no nível básico. É por isso que eu disse, se você não domina a forma, provavelmente existe algum conceito que você não domina. Um deles é deslocação de forma e trancar forma. Se você não domina esse conceito, fique em paz. Coloca aqui nos comentários que eu depois vou fazer uma aula específica a abordar também sobre isso. Ou então luta aí para conseguir uma vaga, luta para conseguir uma vaga no dia 31, quando as vagas abrirem, que é para, se você conseguir entrar, né, porque aí, enfim, a vaga são limitadas, ficam abertas pouco tempo, mas se você conseguir talvez uma vaga, aí você vai aprender isso aqui, não só aprender, mas vai ter a chance de tirar dúvida face a face ou comigo, com alguém da minha equipe, ok?
Critério, está aqui o critério de filtro, vírgula, e está aqui sum range. Qual é a range que você quer somar? Essa aqui? Não é essa aqui, é de quantidade. Esta aqui, F4 para tragar, fechou para enter, ok? Então agora só vou pegar essa fórmula e arrastar, e aqui vou fazer sum para poder somar essa informação. Pronto. Como é que eu tenho o percentual agora? É simples, é só dizer este a dividir por este e trancar aqui. Agora eu posso deslocar. Aí você vai dizer assim, isso é percentual? É, só que está num formato diferente. Amigo, é conceito básico. É só clicar aqui para mudar o formato. O mesmo número que você não olha como fosse percentual, mas na verdade é só mudar, por exemplo, aqui na formatação. Ei, não negligencia conceitos básicos. Estou cansado de ver pessoas entrarem no meu curso a dizer assim, eu estou no nível intermédio. Aí ele chega e descobre que, na verdade eu estava no nível básico. Eu estou no nível avançado. Ele descobre, não, na verdade eu estava no nível básico. Amigo, não negligencia conceitos básicos. Se você quer sair de 99% dos amadores e se tornar 1% dos extras que dominam nesse mercado, você não deve negligenciar conceitos básicos. É um conselho de amigo. Vai seguir quem quiser. Se você acha que está no nível avançado, ok, parabéns, mas começa pelo nível básico, porque ali você, é como se você tivesse a arar o solo, se tivesse a fazer sapada primeiro da casa, para depois poder subir as paredes. O nível básico é a sapada da casa. Pessoas que não sabem fazer automação, por exemplo, a automação é uma das coisas mais simples que existe. Literalmente, você vai entender isso na gramática do Excel. É só apertar alguns botões aqui, apertou, clique, automação e clique. É chegar, apertar um botão, tic, trrr, toda a mágica vai acontecer. Você vai ver isso com seus próprios olhos, você vai aprender a fazer na jornada Expert Next. Só que essa automação fica sem base quando você não domina conceitos básicos. É só isso que eu queria dizer. Aqui, agora, de acordo com esse tipo selecionado, eu preciso vir pegar o percentual. Então aqui eu vou fazer, por exemplo, index, que é uma das fórmulas também, de lookup and reverse. Vou entrar aqui, lookup and reverse, está aqui index. Usamos index, usamos a VLOOKUP, mas tem outras perigosas, offset, misericórdia, offset. Epa, essa fórmula o que faz? Enfim. Index, vamos lá, index, ele diz assim, array, o que é array? Conjunto de células que tem a informação que eu quero. Qual é a linha que tem a informação que eu quero? Estou a ver que não vamos conseguir usar index, porque eu não tenho a linha aqui. Então podemos usar VLOOKUP de novo. VLOOKUP, qual é o valor que eu estou a procurar? Este, vírgula. Sim, este, vírgula. Qual é a tabela onde eu estou a procurar? É esta, vírgula. Qual é a coluna que tem a informação que eu quero? É 3, vírgula, falso, pesquisa exata, fechou parênteses, enter. Está aqui. E agora só vou mudar isso aqui para percentual. Então o restante vai ser 100% menos este, 48%. Aqui eu consigo selecionar isso aqui. E aqui onde vem tipo selecionado eu ainda posso fazer igual e pegar essa informação aqui, né? Comida. Quando a pessoa mudar aqui, por exemplo, a fruta, mudou aqui para fruta, eu posso selecionar isso aqui, fazer agora o gráfico do nosso esboço. Veja só que interessante. Nosso problema começou onde? Amigo, nosso problema começou onde? Começou nesse texto aqui. Aí nós entendemos o problema, simplificamos, ou seja, acrescentamos colunas em falta, esboçamos a solução, criamos a tabela resumo e agora estamos a fazer exatamente o passo 4. São apenas 4 passos. Passo 4. Fazer gráfico ou relatório. O relatório e gráfico são a mesma coisa? Não. Gráfico é um elemento que pode estar contido no relatório. Isso que nós estamos a fazer, o relatório é um gráfico. Nós estamos a fazer um gráfico. Eu estou a mostrar como resolver problemas, então estou a fazer um gráfico simples só para te mostrar. Mas, na verdade, para eu falar a verdade para si, tem como fazer isso aqui ficar assim. Jogo, qual é uma das coisas que vai me fazer ganhar muito destaque no lugar de trabalho? É primeiro saber fazer gráficos dinâmicos, assim como esse que nós acabamos de fazer. Jogo, esse gráfico é dinâmico. Tá aqui, o gráfico já está a mudar. Está a dançar aqui na sua frente. É dinâmico já. Só que além de saber, eu já vou te explicar por que ele é. Mas uma das coisas que mais vai te fazer ganhar destaque é, além de saber fazer os gráficos dinâmicos, é saber fazer gráficos bonitos, chamativos e organizados. Um relatório executivo. Isso aqui do jeito que está, você pode entregar para teu chefe. Está dinâmico sim, mas não está organizado. Não tem estrutura.
você vai ver o que é um relatório com estrutura na jornada de experiência. Um relatório que quando você fizer, se você apresentar numa reunião, as pessoas vão olhar e vão dizer, ei, o que está a se passar com o fulano? O que está a acontecer? Que relatório é esse? Nunca vi uma coisa dessa. Relatório com estrutura estética. Então, relatório e gráfico são coisas diferentes. Eu estou a fazer gráfico para te mostrar como... Estou a mostrar os 4 passos para resolver o problema. Não estou a te mostrar os 4 passos para fazer um dashboard, um relatório chamativo. E isso eu vou te mostrar na jornada de experiência. Ok? Então está aqui um gráfico dinâmico, que é uma coisa que poucos profissionais sabem fazer. Na verdade, somente os experts, alguns experientes também sabem fazer. Então está aqui, por exemplo, quando você clica aqui, ele já dança. Então agora vou acrescentar informação. Mouse direito, add label, está aqui a label. Esse título também pode ficar dinâmico, mas é uma coisa que eu vou deixar para uma outra aula. Então está aqui. Te ensinei aqui os 4 passos, que você pode usar para resolver qualquer problema. Amigo, qualquer problema, se você entender, simplificar, acrescentar colunas de falta, esboçar a solução, através dessa solução, criar a tabela resumo. E essa tabela pode ser no plural, né? Nós aqui criamos duas, por exemplo. Criamos esta e criamos esta. Esta auxilia esta. E daí você vai fazer o gráfico correlator. Nós fizemos gráfico. E por que esse gráfico é dinâmico? Porque essa tabelinha aqui também é dinâmica. Já que quando aqui muda, aqui também muda. Esse gráfico também muda. E mesmo aqui no título está mudando. Veja lá, aqui está escrito fruta. Se eu venho aqui mudo para comida. Aqui também está mudando. Então, no cenário em que você teria que fazer um relatório, você teria que deixar isso num outro lugar mais bonito, teria que fazer uma coisa mais organizada, tirar isso aqui, deixar num sítio com um título bem feito, com um título dinâmico, mas isso é tema que a gente vai entrar assim, tintim por tintim, lá na jornada Expert em Excel. Um abraço e te vejo na próxima aula.